Olá pessoal, meu nome é Renato, dando continuidade ao nosso treinamento ainda sobre threads. Nós vamos fazer aqui uma alteração, onde eu não irei, nesse caso, criar a thread. Então vou deixar ela comentada. E eu vou vir aqui no meu arquivo, e agora eu vou criar um evento. Então eu tenho que criar um evento criando um ponteiro para ele. Por exemplo, tReadItem é igual uma procedure, onde eu vou ter um item, eu vou chamar assim, ó, tRead person. Então eu passo uma pessoa, não é? E aqui eu tenho que colocar um seguinte de object, quer dizer, é uma estrutura realmente bem diferente. C#, não preciso disso. Então, agora eu vou criar uma propriedade chamado onReadPerson, que é do tipo tReadPerson event. Esse aqui é o nome do meu evento, né? E agora no meu read eu vou ter essa variável, no meu write a mesma variável. Eu vou pegar esse cara, jogar aqui dentro, e na minha leitura, no meu processamento de arquivo agora, eu vou fazer ele não mais dessa forma. Eu vou fazê-lo de forma assíncrona, ok? Então como é que eu faço esse cara de forma assíncrona? Eu crio uma thread aqui dentro do meu arquivo, chamada tthread-arquivo, geralmente seguindo o mesmo conceito do esquema anterior, ou eu posso vir aqui no meu processo arquivo e simplesmente disparo esse evento. Olha só, na hora que eu estiver dando um loop, eu verifico se esse cara for diferente de new, então eu vou chamar esse objeto passando a pessoa que eu acabei de criar, né? Então P vai ser uma pessoa, tá aqui a pessoa criada, joguei na lista e passei no evento, ok? Agora, como funciona isso? Quando eu criei essa variável arquivo, observem que eu tenho um cara chamado onReadPerson, que vai ser igual ao meu evento de leitura. Então eu vou colocar procedure onReadPerson ter do tipo pessoa. Aqui na minha pessoa eu vou ter esse código de adição por demanda. Então eu peguei o listbox, joguei um P, o objeto foi adicionado. Agora aqui nessa leitura eu vou chamar o myOnReadPerson. Na verdade é o mesmo nome, né? Eu criei com o mesmo nome o evento. Então, à medida que o objeto lá vai sendo lido, ele verifica se alguém implementou a propriedade. Se a propriedade foi implementada, então ele passa para ela, o evento no caso, o objeto pessoa. Vamos rodar. No caso, isso aqui não é diferente de new, é assigned. Isso aqui é um ponteiro, né?
estar lendo aqui o arquivo. À medida que ele vai lendo o arquivo, ele vai disparando o evento. Então eu vou vir para cá no read person, colocar aqui um breakpoint. Que foi que mudou, né? Thread, ele não entrou nessa linha porque ele não terminou a execução do objeto, né? Então olha só, eu vou trocar o meu exec aqui no meu construtor, porque ele não tinha terminado ainda. Como esse cara tá síncrono, ele só vai ler o onReadPerson quando eu terminar o processamento do arquivo. Agora não. Eu passo o onReadPerson e aí eu chamo o processo arquivo para que a propriedade seja atualizada. Agora ele parou aqui o breakpoint. Ó, estou atualizando na lista, mas não é com thread, simplesmente com um evento. Como eu faria isso com uma thread? Eu viria aqui e criaria um tthread arquivo. Por exemplo, tthread arq, mesmo esquema, é uma classe tthread. Vou criar a thread aqui dentro. Vocês vão ver um esquema legal, que agora, ó, a thread arq, que é do tipo tthread, eu vou ter uma propriedade aqui no meu construtor que depende de um arquivo, né? Então, ó, constructor create, e ele vai dizer que não deixa. Então eu faço um esqueminha aqui, ó, é uma classe. Então aqui eu faço a implementação e aqui simplesmente como fosse uma classe que vai ser implementada forward à frente, né? Venho aqui no método privado farq, inherited create. Não vou criar ela sendo suspensa, né? Suspendida aí, ela não vai ficar parada. Então vou suspender esse processo. E agora eu tenho que dar uma execute override. Aí você fala, cara, como vai ser esse execute? Vai ser exatamente o meu processo arquivo. Então o meu execute vai estar aqui dentro. Agora eu criei o arquivo, dei um loop, criei a pessoa, vou jogar a pessoa dentro da lista do arquivo, né? Porque eu posso fazer isso seguinte, criei a pessoa tal, vamos lá, farq.pessoas add. E agora, se esse cara tiver com evento, que é o onReadPerson atribuído, que aqui eu tô com a thread lendo o arquivo, e agora que esse arquivo está sendo lido, eu estou adicionando ele na lista. Para cada vez que eu adiciono esse arquivo na lista, eu tenho que notificar a classe desse objeto.
Como eu faço essa notificação? Posso fazer de duas formas. Tire isso daqui, né? Porque eu não preciso colocar isso. Estou simplesmente dando um add na minha lista. Posso criar um método aqui, ó. Ao invés de usar diretamente, vou utilizar uma procedure chamada add pessoa, P do tipo pessoa, e aí eu vou fazer um self.fpessoas.add p e vou jogar aquela condição que estava aqui no processo arquivo aqui dentro. Beleza? Então, dentro da thread, no meu execute, eu tô com o método add pessoas e eu adiciono p aqui dentro e ele vai disparar o evento correspondente. Então, não tenho que me preocupar com isso. Beleza? A thread foi disparada, a execução foi feita e agora eu só tenho que criar essa thread aqui dentro da classe pessoa. Então, o meu processo arquivo vai ser simplesmente ter essa thread. E aí, olha só que legal. Create self. E aqui eu tenho, ó, uma propriedade free on terminate true. Ou seja, eu crio a thread no processo arquivo. Após processá-la, ele vai dar um destroy na terminação do objeto. Vamos verificar a mudança, qual foi o impacto para a nossa propriedade, né? Então aqui ele está dando self, aqui vai ser self f arquivo. Eu não tenho acesso ao file name, a menos que eu coloque uma propriedade somente leitura para esse cara. Seguinte, property file name read f file name. Agora eu consigo fazer a leitura. Então aqui dentro no execute, na hora de criar o arquivo, foi uma mudançazinha bem grande, olha só. Já liberei o botão, estou executando, só que agora o meu controle não está mais na thread, está dentro da classe arquivo. Então se eu fechar, pode ser que dê até um pau, ó, realmente, porque tinham objetos sendo processados. Aqui eu teria o controle teria que fazer o controle da variável, né? Simplesmente criando uma variável do tipo f-arquivo, né? F do tipo f-thread, do tipo thread arquivo. No meu processo arquivo, eu não darei um free on terminate. Eu crio esse carinha. E aqui dentro do destroy, eu só irei permitir a destruição do objeto se a thread não tiver terminado. Ou, se a thread não tiver terminado, eu paro a execução fazendo o mesmo esquema que eu fiz no código anterior. If thread diferente de new, if thread ponto não terminado, thread ponto marco como terminado. Na hora que eu marco como terminado, eu venho aqui na execução, eu só continuo fazendo esse loop se não tiver terminado, porque se tiver terminado, eu dou um break, paro,
Suspendo o processo. Aqui dentro do arquivo, vou criar uma property running, que é do tipo boolean, leia get running, para mim saber se a thread está em execução. Result vai ser fthread diferente de new e fthread não terminou. Aqui é a condição se a minha thread está rodando. Então agora, na hora que eu for fechar esse cara aqui no close, eu vou trocar isso aqui por f-arquivo. Vamos deixar o código exatamente intacto, né? E aqui eu vou deixar esse código comentado. Diferente. Então, beleza. Vou trocar isso aqui por f-arquivo. Se está rodando, action on, existe processo em andamento e eu não consigo terminar o processo, a menos que eu venha aqui e dê um stop. No caso seria na destruição do arquivo, ou principalmente eu posso criar um método, uma procedure chamado stop. If fthread diferente de new, fthread terminate. Então aqui vai ser f-arquivo stop e ele para a execução da minha thread. Então vamos fazer a importação, uma importação grande, o botão está liberado. Vocês podem ver que o objeto está rodando, o scroll está indo. Vou fechar, o processo será parado. Ele realmente parou. Não, ele não parou ainda o processo. Vamos verificar por que ele não parou o processo. Aqui um F8, um F7. Então o processo está rodando. Chamei o método stop. Ele deu um terminate na thread, que é essa variável que está em execução. Então aqui dentro terminated está como false ainda. Então por isso que ele não finalizou a rotina, porque quando deu stop, a minha thread aqui processa arquivo, ele não parou do terminate. Como eu fiz aqui o if self terminated break. Beleza, já é o esquema 3 horas da manhã, quase 4. Então self.terminated. Vamos lá para o código.
do terminate e a importação é isso mesmo. E aí no caso ele chama para parar a thread terminate e não do terminate, simplesmente terminate. Então essa aqui é a diferença. Vamos lá no stop terminate. Estou executando. Vou deixar o cursor aqui no final, ele sempre sobe porque ele está sempre atualizando a lista. Fala que o processo é separado e agora realmente ele parou. Era só chamar o método terminate, não deu erro. Espero que vocês tenham gostado. Viram aí como trabalhar com arquivos grandes e com threads. E até a próxima videoaula.